cima, que vai pro YouTube depois. Bora lá. Preparei uma aula que, como sempre, não ficou básica. Não sei se a gente chega até o final dessa aula hoje. Mas, boa noite, Karina. Vamos começar falando aqui um pouco. Vou esperar o pessoal chegar. Começar falando sobre o que eu vou falar, tá? Pra quem não conhece, vou falar hoje um pouco aqui sobre a estratégia de marketing da Kylie Jenner. A Kylie Jenner é uma das Kardashians e ela ficou conhecida quando a Forbes indicou ela como a primeira bilionária self-made, né? Tipo, a primeira e a mais jovem bilionária self-made da história. Tipo, ela com 21 anos, ela foi considerada bilionária com o patrimônio que ela tinha, com a empresa que ela tinha. Acontece que desde que essa notícia saiu, eu, Aline, não fiquei sossegada, eu fiquei encafifada. Como pode, como que em algum momento a irmã mais nova das Kardashians se tornou a Kardashian mais poderosa do bagulho ali, entendeu? Ela começou assim, eles chamam esse termo, acho que é nos Estados Unidos, de underdog, tipo, ela começou pra trás, assim, tipo, muito atrás das irmãs e ultrapassou elas, assim, numa velocidade surreal. O que eu fiz? Eu fui mapear, de acordo com tudo que eu encontrei na internet, eu percebi que existia uma estratégia ali naqueles lançamentos da Kylie, né, que fez com que ela transformasse a empresa dela numa empresa bilionária. Mas eu percebi que, cara, não tinha nada que falasse assim especificamente quais foram as estratégias que ela usou, né? Então eu comecei a pesquisar, comecei a fazer o que eu mais sei fazer, que é stalkear a Kylie. E comecei especialmente a old Kylie, tipo, antes dela ficar bilionária, pra entender como é que foi que ela conseguiu construir um império em um tempo tão pequeno. Quer dizer, aparentemente tão pequeno, né? E me chamou bastante atenção. Ela usa uma estratégia de marketing que a gente chama de marketing de conteúdo. Pra quem não sabe o que é o marketing de conteúdo, o marketing de conteúdo, ele pressupõe que você vai começar a alimentar suas redes de algum determinado tipo de conteúdo e as pessoas vão começar a se interessar por aquilo. E isso vai fazer com que elas fiquem cada vez mais interessadas e vai fazer, por sua vez, que elas comecem a lembrar de você e muitas vezes queiram comprar o seu produto, tá? Mas, dentro dessa estratégia de marketing da Kylie, eu tô olhando para duas câmeras, tá, gente? Tem a aula que tá anotada aqui, tem a câmera em cima, não estranhe. Eu comecei a pensar, cara, mas como que as pessoas que me seguem, ou eu mesma, posso olhar pra isso de uma forma que seja aplicável ou até replicável, né? E ter bons resultados com isso. Foi aí que eu consegui terminar de mapear e entender tudo que estava acontecendo, tá? O primeiro ponto que eu quero falar com vocês, e que muitas pessoas vão falar, mas a Kylie não é self-made, a Kylie não fez tudo sozinha, e pera lá, vamos primeiro de tudo derrubar esse ponto de vista, tá, gente? Todo mundo acha que porque ela é irmã das Kardashians, ela já tinha muitas vantagens. E aí eu comecei a buscar o histórico de empreendimentos dos Kardashians, né? Pra vocês entenderem que antes da Kylie ser bilionária, elas tentaram fazer outras empresas e essas empresas não deram tão certo, tá? A primeira empresa que elas fizeram era a tal da Kardashian Card. Era tipo um cartão de débito pré-pago. Gente, foi um puta fracasso e foi considerado inclusive um scam, né? Tipo um esquema de, sei lá, foi considerado bad nos Estados Unidos. A galera acusou elas de aquilo ali, não tá muito claro. Depois a Khloe Kardashian, que é a irmã também da Kim Kardashian, lançou uma linha de perfume com o ex-marido dela, o tal do Lamar, que se chamava Unbreakable Bond. Eles vieram logo em seguida a separar, então não fez nenhum sentido aquele nome, né, do Unbreakable Bond. Não deu muito boa essa linha de produtos. O Rob Kardashian, que é o irmão mais novo dos Kardashians, quer dizer, o menino, né, o único menino dos Kardashians ali, e filho do pai lá, esqueci o nome do cara, gente, enfim. Ele fez uma linha de meias, e essa linha de meia deu bad, tá? Não foi boa, enfim. E a Kendall e a Kylie resolveram até fazer um romance de ficção científica, tá? Que em 2014 elas escreveram e foi bad, não deu, não vendeu, tipo, não teve adesão, o mercado não comprou. Então, pra vocês verem que não necessariamente ter um sobrenome de sucesso vai te garantir sucesso, tá? E aí fica a primeira lição que a gente já tem que anotar. Não importa qual é o seu nome, não importa se você é famoso ou não, se você não tiver um bom ajuste de mercado, né, dos seus produtos, e não for, né, um comerciante de sucesso com a sua equipe, a sua empresa vai fracassar.
Primeira lição, tá? Por isso que a maioria das empresas fracassa, inclusive. Elas não estão resolvendo um problema ou prestando um serviço que o público realmente se importa. Será que as pessoas que estão assistindo aqui essa aula se importam com o que eu tenho pra falar? Será que essas pessoas que vão assistir essa aula no YouTube acham que é legal você entender qual que é a estratégia de marketing da Kylie? Tipo, se é replicável ou não? Entenda, se eu tô falando isso daqui aqui é porque eu, Aline, já fiz essa pesquisa e já sei que vai ter gente interessada em saber o que eles andaram fazendo pra vender tanto, tá? A Kylie, louca de sabida, irmã mais nova, entendeu isso rápido. E o que ela fez? Ela criou o público certo, criou um ótimo produto e começou a comercializar esse produto da forma certa, né? Ela matou completamente a estratégia antiga que eles tinham tentado e provou que ela era muito, muito mais do que um rostinho bonito da família. Ela é a dona da porra toda dos Kardashian, tá, gente? Eu passei algumas horas lendo pra gente conseguir chegar a isso aqui e vou economizar bastante o seu tempo. Mas, Aline, por que cargas você vai dividir um estudo que você fez assim tão aprofundado com a gente? Gente, o negócio é o seguinte, eu sou uma nerd enrustida. Sabe o que é o nerd? O nerd é aquela pessoa que adora ler, adora estudar, adora dividir essas coisas. Eu gosto de dividir esses conhecimentos com vocês e eu gosto especialmente quando eu consigo estudar alguma coisa e transformar essa alguma coisa em um processo que vocês e eu conseguimos usar, tá? Mas tem um outro motivo, tá? A maioria dos profissionais de marketing, eles simplesmente não gostam de fazer isso, tá? Não gostam de fazer esse tipo de pesquisa. Por quê? Porque toma tempo e a maioria das pessoas tem preguiça de ficar pesquisando até chegar numa construção do que a pessoa tá fazendo por trás daquilo ali. E, gente, se você quer aprender da forma mais simples, você começa a olhar para todas as pessoas que você olha, inclusive para a Aline, aqui, ou você que tá olhando para a Aline, você tá olhando para a Aline. Você começa a olhar como, qual o objetivo de falar isso? Qual o objetivo que essa pessoa está falando isso, tá? Falei para vocês nos stories hoje, para quem não assistiu meus stories, aqui pessoal do YouTube que eu tô gravando, falei aqui do caso do Michael Jordan. Por que cargas o Michael Jordan foi fazer um documentário da Netflix para contar a historinha dele? Não! Para falar do quanto ele era produtivo? Não, porque o Netflix hoje é uma forma barata de atingir um público muito grande. Pense, a estratégia dele de fazer um marketing dentro da Netflix atingiu milhões de pessoas. E o que aconteceu? Os produtos que ele tem lançado está executando, está tipo assim, chegando ao fim, sold out, sempre. Todas as vezes ele vende tudo até o fim. A gente tem que começar a olhar para as coisas com esse contexto, tá bom? Tô feliz que vocês estão aqui. Tá bom, mas Aline, qual que é a estratégia de marketing de conteúdo, então, que a Kylie Jenner usou? Vamos lá, eu dividi isso em 6 tópicos importantes e um sétimo tópico aqui que é nosso, tá bom? Que a gente vai adicionar na estratégia deles, tá? Primeiro de tudo, você tem que dar à luz, né? Você tem que parir uma marca ou um produto ou um serviço que você realmente se importa. Por que cargas d'água? Quando a Kylie foi lá e fez o livro de ficção científica, não teve venda. Muito provavelmente ela deve adorar livros de ficção científica, mas o que ela realmente ama, a necessidade que ela realmente tinha, era a maquiagem. Por que ela tinha essa necessidade? Porque a Kylie, eu não sei se vocês acompanharam a história das Kardashians, mas a Kylie, ela era o patinho feio da família. A irmã, logo acima dela, que é a Kendall, era modelo. As outras 3 eram, tipo, as Kardashians famosonas. E, tipo, cara, ela tava nadando na praia. Tipo, cara, ela cresceu sobre os holofotes. Ela não gostava de alguns aspectos da fisionomia dela. E ela amava maquiagem. Tipo, desde pequenininha, eles colocavam os episódios dela roubando as maquiagens. Colocaram o pai dela puto da cara porque ela se maquiou, enfim. Então ela tinha realmente esse amor. E ela usava essa coisa da maquiagem. Por exemplo, ela começou a usar contorno da boca. Foi aí que surgiu o tal do Lip Kit, que foi o primeiro produto da Kylie que bombou de vender. Eu já vou contar os números pra vocês até o final dessa live. E o que acontece? Crescendo sobre os holofotes, né? Estando ali, tipo, todos os dias olhando, tipo, a galera filmando ela teve que começar a usar mais isso. Então ela se sentia insegura. Peraí. Qual mulher, especialmente uma mulher jovem, né? Pensa que a Kylie hoje tá com 22 anos e quando ela começou a estratégia ela ainda era muito jovem, não se sente insegura.
Todas as mulheres se sentem seguras em algum momento. É por isso que a gente adora maquiagem. A gente gosta de maquiagem porque a gente fica mais bonita e se sente mais segura. E a Kylie sacou isso aí. Ou a equipe da Kylie, enfim, ele sacou que isso aí tinha um potencial. Quando ela entendeu isso, ela fez com que as meninas se sentissem mais confiantes, mais poderosas com o quê? Com o produto dela, maquiagem. E assim, uma marca e uma história nascem com ela no centro. Ou seja, vamos voltar lá na parte importante. Deixa eu até marcado aqui pra vocês. Ponto 1, que é importante. Vamos lá. Dê à luz a uma marca com a qual você realmente se importa. O produto que você trabalha hoje, a empresa que você trabalha hoje, o que você está fazendo hoje, os motivos pelos quais você vem aqui hoje falar, são realmente motivos com os quais você se importa? O teu público, durante um pequeno tempo, pode até acreditar que você tá fazendo aquilo ali por amor, por vontade de ajudar. Mas será que você aguenta fazer isso durante 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos? Como foi aqui. No caso da Kylie não foram 10, mas ela ficou 4 fucking anos alimentando o blog, colocando vídeo no YouTube, antes dela lançar o produto. Você aguenta ficar 4 anos na internet colocando conteúdo, sem pensar em dinheiro? Se você não tivesse que pensar no dinheiro, você conseguiria fazer isso? Você gosta desse assunto a ponto de poder falar disso todos os dias? Fica aí a pergunta pra vocês. Se vocês realmente gostam do nicho em que vocês estão trabalhando ou do que vocês estão querendo vender aqui na internet de alguma forma. Depois de tudo isso daí, você criou uma marca muito mais humanizada. Quando você gosta daquilo que você tá falando, né? Você já tem uma missão e essa missão é identificável. Qual é a missão da Aline? A Aline gosta de vir aqui ensinar outras pessoas a aprender a usar o marketing digital nos negócios dela. A Aline gosta. A Aline gosta de estudar horas, outras coisas, para vir aqui ensinar vocês de graça a usar isso no negócio de vocês ou usar na ideia de vocês. Porque a maioria das pessoas que estão aqui assistem essas aulas tem excelentes ideias e não consegue transformar elas em renda. E isso eu identifiquei como um potencial meu. Eu sei fazer isso. Então eu falei, cara, eu vou ensinar essas pessoas. Então isso vai ter que ir além. Você tem que gostar. Tem que ser forte isso, tá bom? Se você não sabe e você já tem um negócio aí, eu vou ajudar vocês, tá? Eu criei aqui um pequeno roteirinho de perguntas pra você começar a pensar e um exercício, tá? Uma lição de casa pra você saber se o que você faz e se os objetivos pelos quais você faz realmente são genuínos, tá? Vamos lá. Faz de conta que você vai escolher alguém aí na tua cabeça, pensa. Sei lá, pode ser... Escolha alguém que não sabe muito bem o que você faz. Pode ser um vizinho, pode ser o porteiro, pode ser o zelador, pode ser uma pessoa na rua, pode ser um amigo que não sabe muito bem o que você faz. O que você vai fazer? Você vai pegar... Vai fazer uma descrição sua no papel, tipo, do seu negócio. Descreve você. O meu negócio é sobre isso, sobre aquilo. Vou olhar aqui uns perfis, tá? Eu vi que agora há pouco aqui tem a Ana, por exemplo, a Ana que é arquiteta, ela tá aqui no meu perfil, tá aqui na live do Instagram. Se você entrar no perfil da Ana agora, você vai ler a área do sobre, tá? No site. Sabe aquela área que a gente coloca sobre você? Então, você vai escrever isso. Depois que você escrever isso, no caso da Ana já tá escrito aqui, quem já tiver isso escrito vai poder mostrar pra outra pessoa, você vai ler em voz alta para uma pessoa que não te conhece muito bem ou não sabe muito bem o que você faz. Se você leu aquilo, você mesmo leu em voz alta e soou pra você um pouquinho pretensioso, por exemplo, vamos lá assim, eu, Aline, consigo fazer você vender, sei lá, gente, vender o boi voando, sei lá, qualquer coisa que vocês têm que pensar. Vamos pensar em alguém que é bem pretensioso, assim. Eu tenho a capacidade de transformar você no melhor profissional de marketing em 3 dias. Tipo, não sou pretencioso, não é meio ruim, não é uma promessa fraca. Como que você vai me transformar no melhor profissional de marketing em 3 dias, entendeu? É isso, você vai ter que adequar. Se as pessoas não estão prestando atenção no que você faz, quando você lê aquele sobre, vamos supor que você vai ler pro seu marido. Pega lá o marido de cobaia, pega lá um amigo de cobaia, o crush, pega a irmã de cobaia e vai ler. Se soar pretencioso, se soar meio babaquinha, assim, ou então se a pessoa não se interessar, ou então, às vezes o negócio tá escrito de uma forma tão prolixa, tipo, tão confusa, que você não consegue nem falar direito, sabe? Você começa a ler que eu ajudo as pessoas a entenderem o porquê de suas ideias, não sei o que, tipo, cara, um troço tão complexo, assim, tipo, com palavras tão complexas, que as pessoas não conseguem nem entender o que você faz e nem o que você tá fazendo. É sinal de que os motivos pelos quais você está fazendo não estão claros pra você. E se não tá claro pra você,
eu gostaria que vocês reescrevessem esse sobre, né? Esse sobre você. Você vai escrever lá um parágrafo falando sobre você ou sobre o seu trabalho, da forma mais simples possível, da maneira mais clara possível que você conseguir, focando em algumas perguntas que eu vou fazer pra vocês agora. Por exemplo, você vai reservar um tempinho pra pensar na sua jornada. Como foi a sua jornada até hoje? Muito da nossa história a gente simplesmente ignora. Ao longo da vida, a gente vai melhorando partes da nossa história, vai até apagando partes da nossa história. Repensa um pouco na sua jornada, tá? Foi o que a Kylie fez, foi a estratégia que ela resolveu adotar, pensar um pouco sobre como ela se sentia em relação às irmãs dela, né? Em relação às maquiagens das irmãs dela, por exemplo. E eu quero que você comece a pensar como que você começou nesse setor que você tá querendo trabalhar. Como que você começaria se você estiver começando, se essa ideia ainda não for um negócio. Por que que você chegou nesse setor? Por que que você chegou nessa ideia? O que te interessou, além da ideia de ganhar dinheiro? Veja, ganhar dinheiro é um ponto fraco. É um elo que não te dá sustentação para manter isso durante muito tempo. Se você só tá pensando em ganhar dinheiro, chances são que no primeiro mês, se você tiver que fazer postagem todo dia, story todo dia, responder pergunta todo dia, você se enche o saco. Ganhar dinheiro não é um motivo forte o suficiente. Você precisa te tocar de uma forma muito mais profunda, tá? A sua experiência, o que você sentiu nessa área é relacionável? Você consegue ver que outras pessoas se relacionam com esse sentimento que você tem? Se você é um ser humano, tá? Provavelmente a sua experiência é relacionável. E se você expandir isso pro seu público, né? Eles também vão entender essa conexão. E como que essa história que você viveu com essa área que você tá querendo trabalhar ou está trabalhando hoje, move as pessoas para o prazer, né? Para uma coisa muito boa ou para longe da dor. Pense em como o seu produto ou ideia pode mover as pessoas que estão escutando para o prazer, uma coisa que dá muito prazer, que deixa ela muito feliz, ou pra longe da dor. Às vezes só afastar do sofrimento já é suficiente, tá? Se você responder essas questões, com certeza você vai conseguir falar para outras pessoas o que você faz de uma maneira em que elas se relacione e vai cumprir com esse tópico 1, que você dá à luz a marca com a qual você realmente se importa, tá? Vamos agora falar da segunda etapa da estratégia de marketing de conteúdo da Kylie Jenner, tá? A segunda etapa dela foi identificar quem mais se importava com a marca dela. Quem se importa com a sua marca? Quem se importa com o seu serviço? Quem precisa do que você oferece? Quais são os grupos de pessoas que teriam interesse nisso? Tá? Você vai começar a identificar qual é a sua tribo. Quem é a tribo de pessoas que se identifica com a Aline? Quais são os tipos de pessoas que se identificam com o que eu tenho para falar, com a minha história, com a minha jornada? Quais são as pessoas que se identificam com a sua jornada, com a sua história, tá? No caso da Kylie Jenner, se ela quisesse encontrar uma forma de ganhar grana, ela tinha que encontrar a tribo dela. E quem que era a tribo dela? Ela já tinha trabalhado um tempo, né, no reality show lá dos Kardashians. E na época, eu até fui atrás dos dados, né? Foi o Nielsen Media Research, eles falavam que a média demográfica de visualizações era de mulheres de 18 a 32 anos. Mas conforme elas foram envelhecendo no show, a faixa etária de mulheres que assistiam Keeping Up with the Kardashians é de 18 a 49 anos. Então, os dados exatos eu não tenho, com certeza eles não iam publicar, né? São dados públicos esses aqui, que eu achei pelo E-News. E pra ser sincero, tanto faz, né? Em 2013, a Kylie começou a construir a marca dela numa modelagem, né? Ela começou a incentivar os fãs a seguir ela, 2013, gente. E a proposta que ela fazia era bem simples. Você vai começar a ter... Olha só o que ela falava em 2013, tá, gente? Fui achar as postagens dela, ela tinha um blog em 2013, que falava assim, ó. Vocês vão ter uma visão interna da indústria da moda, então ela mostrava muito, tipo, fashion show, desfile, prova de roupa, tudo aqueles troços que a galera de moda de Hollywood faz, assim, e modelagem, e ela mostrava isso por meio das redes sociais. Quando ela começou, ela usava Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram. Só que conforme o tempo foi passando, o público dela foi migrando mais pro Instagram, e ela começou a concentrar os esforços dentro do Instagram. E se você não tem acesso a esses dados demográficos do seu público, tudo bem.
não tem problema. Se você conseguir fazer, isso a gente chama de persona ou de avatar. Se você não tem onde buscar isso do seu público, de quem tá te assistindo ou de quem tá comprando o seu produto, existe um jeito de fazer isso. Você vai começar a caçar essas pessoas, né? É aí que você vai começar a usar os seus concorrentes, vai começar a usar a ferramenta de escuta social, você vai começar a escutar o que o pessoal dos seus concorrentes estão falando. Eu falo isso, gente, todo santo dia. Você vai entrar nos comentários dos seus concorrentes e vai ler o que tá escrito lá. Pega todo dia um concorrente, 10 postagens e lê o que tá lá. Por quê? Você precisa fazer uma escuta social, entender o que as pessoas estão falando daquela marca. Você não pode deixar, assim, ao léu pra descobrir, tá? Outra coisa, você vai começar a procurar comunidades online. Por exemplo, no caso da Kylie, ela gostava de maquiagem. Então, ela vai atrás de pessoas jovens, enfim, que gostam de automaquiagem, por exemplo, tá? Nesse exemplo que eu vou dar aqui pra vocês, vamos falar de uma empresa que trabalha com comércio eletrônico que vende só vestido de verão, tá? Como que eu vou fazer pra criar um avatar pra uma empresa de vestido de verão? Como que eu vou saber o que esse cliente procura? Então, eu vou criar um avatar que seja realmente com uma persona, que seja realmente concreta. Bom, no começo, vocês vão se sentir meio mal, tá? É como se fosse um amigo imaginário. Então, vocês vão colocar um nome no amigo imaginário de vocês. Eu tenho vários amigos imaginários. Quem me conhece, já me acompanha, já sabe. Quem escuta o meu podcast conhece a Regina. A Regina é uma amiga imaginária minha antiga, já de muitos anos. Regina, né? Tchau pra Regina. Que depois você não conhece, vai lá escutar o podcast pra saber da Regina, combinado? Mas, se você não sabe, eu quero que vocês comecem a responder as perguntas que eu vou colocar aqui. Como você cria essa pessoa, né? Pra você saber onde é que tá essa tribo, tá, gente? De vocês. Primeiro, nome. Você vai dar um nome pro seu amigo imaginário. O meu é a Regina, vocês sabem, né? Então tá bom. A era, tipo, quantos anos, de que era, tipo, de que ano ela é essa? A Regina deve ter surgido lá nos anos 90, tá bom? O gênero, status de relacionamento, é casado, não é casado, é solteiro, não é solteiro. Por que isso é importante, tá, gente? Pode chamar de Regina de vocês, tá? A Regina, ela tem múltiplas personalidades, não tem problema, vamos lá. Vai colocar rendimento, ocupação, criança, tem, não tem criança, tudo isso você vai ter que saber. Páginas sociais, qual tipo de página que esse povo vai? Facebook, Insta, YouTube, onde que eles ficam, onde essas pessoas estão, o que comem, como vivem, tá? Quase que um documentário do National Geographic que você tem que fazer dessas pessoas. E no caso que a gente está falando aqui, eu criei uma persona pra gente começar a falar, tá? Dos vestidos de verão aqui. Eu tenho um e-commerce que só vende vestido de verão na internet, tá? Como que eu vou criar a persona para esse tipo de negócio? Bom, nome da pessoa, se chama Cristina. Idade, 23 anos. Gênero, feminino. Status de relacionamento, solteira. Porque os vestidos são todos de piriguete, entendeu? A Cristina tá preocupada com os contadinhos. Com os contatinhos, tá? Então, vamos lá. Tem filho? Não, Cristina não tem filho. Localização. Ela mora no, sei lá, num calor, né? Porque ela quer vestido de verão. Então, ela mora na Bahia, por exemplo, tá? Mora em Salvador. Ocupação, ela trabalha na indústria de serviços. O que ela faz? Ela é uma associada sênior, tipo, ela tem uma categoria. Qual que é a renda anual da Regina? Em torno de 40 mil reais. Nível de escolaridade, ela tem ensino médio completo só. Eu fui colocando tudo, tá, gente? Por que você faz isso? Esse é um ponto de partida, é onde você começa, é como você começa a mapear as pessoas que vão se interessar pelo seu produto, tá? O que você não sabe exatamente, por exemplo, marcas favoritas da Regina, ou então da Cristina, tá? Agora, Cristina, que a gente tá falando, tô até confundindo já. As marcas favoritas, tipo, você vai começar a olhar quais são as marcas que você acredita que são seus potenciais concorrentes, tá? No meu caso, eu coloquei aqui a Farm, coloquei aqui a Animale e coloquei aqui a... sei lá, vou chutar uma aqui, sei lá, L'Elis Blanc, tá? Marcas bem clássicas, assim, enfim. Como que elas estão interagindo? Onde elas estão acessando mais? Onde tem mais comentário? Depois você começa a passar para coisas favoritas. Foi exatamente assim que a Kylie fez. Ela começou a perguntar diariamente nos stories dela o que o pessoal gostava. E se você não tem stories, você tá começando agora, você pode perguntar no seu WhatsApp, você pode perguntar no Facebook, você pode perguntar em grupos de comunidade, assim... mulheres que amam usar vestido. Bota isso no Google, eu duvido que você não ache uma comunidade em algum canto de mulheres de vestidos, tá? Provavelmente você vai encontrar. Ou então, por exemplo,
mulheres que frequentam a igreja Testemunha de Jeová, naturalmente usam mais saias e vestidos, porque quando elas pregam e oram, elas vão para as reuniões, elas usam vestidos assim, tipo, midi, tá? Não piriguete. Então elas usam. Então, poxa, será que eu não acho grupos dessas pessoas que eu posso falar sobre o meu trabalho, ou que eu posso entender mais sobre esse potencial cliente? Foi assim que a Kylie Jenner começou a fazer, tá? Depois que ela descobriu tudo isso, e às vezes você não vai ter certeza, você vai ter que trabalhar com seu amigo imaginário, que é a Cristina ou a Regina aqui que a gente tá falando. Depois que ela começou a usar isso daí, ela começou a fazer um conteúdo de alta qualidade para atrair essas pessoas para a atenção dela. Mas aí que vem o que vocês precisam entender. O que é conteúdo de alta qualidade? O que é conteúdo de alta qualidade? Vou falar isso aqui agora. O ponto número 3 aqui que eu coloquei, ó. Deixa eu voltar que eu me perdi, que essa aula tá comprida, tá? Aqui, ó. O ponto número 3 é: você quer que essas pessoas comecem a falar de você? O que você pode fazer? Brinde, gente. Por que vocês acham que marcas novas vão em mercado e dão uma amostra pra você provar? Por que vocês acham... Agora até não tá tendo, né, por causa do corona. Mas tudo que tem brinde, por que vocês acham que as empresas de perfume investem as cucuias da cara pra mandar a amostra de perfume? Porque eles perceberam que quando você recebe a amostra de perfume, você com certeza tem mais propensão pra comprar aquele perfume. A mesma coisa é com maquiagem. As marcas mais tops de maquiagem, aqui no Brasil eles fazem menos, mas ainda fazem, eles fazem miniatura mesmo, pra você carregar na bolsa. Significa o seguinte: provavelmente você não vai ter algum, daí você vai usar a miniatura. Você vai usar, vai gostar e vai comprar o outro. Então, assim, brindes dos seus produtos funcionam muito bem. Como eu vou fazer brinde se eu trabalho com bolo? Gente, faz um mini bolo, manda junto, de presente. Como eu vou fazer brinde se eu trabalho com roupa? Coloca embute no preço de uma peça, outra peça de prêmio, que você quer vender mais, sei lá, um top, por exemplo, sabe? Ou então a estratégia mais comum, que foi a que a Kylie usou, ela começou a viralizar, mandar brinde de lip kit, né? Ela mandava pra bombar, pra socar de gente abaixo. A primeira coisa que ela fez foi as primeiras pessoas que eram fãs do conteúdo dela, e no caso de vocês aqui que estão assistindo essa aula, quem é fã do seu conteúdo? Provavelmente o seu cliente. Priorize dar brindes e dar presentes para quem já é seu cliente. Por quê? Porque chances são de que ele vai lembrar de você e vão comprar mais, tá? A Kylie fez isso com os principais fãs dela. Ela tinha muitos fã-clubes. Então ela pegou e a primeira tiragem de produto ela deu inteira pros fãs. Por quê? Porque gerou um burburinho na internet, uma loucura. O povo começou a fazer review, falar das cores. E eu lembro que os primeiros que ela fez foram só 3 cores. Já vou contar pra vocês o que aconteceu quando ela aplicou essa estratégia inteira, tá? Bom, por que, por exemplo, que o YouTube tá esmagando a maioria das redes de televisão? Vocês fazem alguma ideia? É porque no YouTube você recebe um conteúdo personalizado, sem fim e de graça, né? Então o que acontece? As pessoas preferem vasculhar um mar de criador de conteúdo pra achar o que eles querem de graça do que pagar pra ficar assistindo qualquer coisa que eles não querem. Exatamente, vai começar a lembrar. A Ana aqui na live falou assim: olha, o que vai acontecer? Eles vão lembrar e vão comprar mais e vão acabar te indicando, tá? O que acontece? Você vai ter que começar a produzir conteúdo de alta qualidade, de uma maneira consistente. Eu falo isso frequentemente. Como a gente consegue mais clientes? Falando mais sobre o que os nossos potenciais clientes querem saber. E a maioria das empresas, elas contratam fábricas de conteúdo ou agências de conteúdo que não estão preocupadas. Esse é um grande problema das agências de marketing atualmente, tá? Eles não estão preocupados com o que a pessoa quer ouvir. Eles estão pensando numa agenda de cronograma, de calendário. Foda-se o calendário! Já, deixa eu ver que horas são. Já são 8 horas da noite de domingo. Eu posso falar palavrão. Sinto muito tirar as crianças da sala, tá? Então é o seguinte, dane-se o calendário. O que é importante é você falar sobre o que as pessoas querem saber. No meu calendário de janeiro, provavelmente agora a gente estaria falando outra coisa, mas tudo mudou, a pandemia mudou, as pessoas estão querendo vender mais. Eu preciso falar sobre como vender mais, porque vocês precisam vender mais, é simples. Todo mundo tá precisando de mais receita, então a gente vai falar de como ganhar mais receita. E essa estratégia dela, tá? Não é só sobre produzir conteúdo. Existem alguns hacks que ela usou. Primeiro de tudo, ela foi muito paciente, a Kylie. Conforme eu disse até no começo aqui, ela publicou vlog e tutorial num canal do YouTube dela e publicado no blog que ela tinha
durante 4 anos. 4 anos. 4 anos, gente. Vocês conseguem imaginar o que é fazer propaganda de um produto durante 4 anos e não vender nada? Vocês conseguiriam fazer isso? Por isso que eu tô falando que se você não acredita, se você não gosta, você não faria, você não falaria. Muitos de vocês já trabalham há muito mais que 4 anos no nicho onde vocês trabalham. Então, provavelmente, sim, você continuaria falando disso daí. Porque é uma área que você gosta, tá? A mesma coisa foi o que ela fez. Eu até escolhi aqui, tem um vídeo dela, que é de novembro de 2015, tá, gente? No YouTube ela colocou. E nesse vídeo, ela começou a se arrumar pra festa de 18 anos dela. Eu fui lá pesquisar pra gente saber. Nesse vídeo, a maquiadora dela mostra como que tá maquiando o rosto dela o tempo todo, tipo, ao vivo. Gente, o que que acontece nesse vídeo que fez ele se tornar tão importante, que ajudou tanto na divulgação? E é aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Ela conseguiu concluir, né? Conseguiu incluir no conteúdo dela duas coisas que nunca podem faltar no nosso conteúdo, nem no meu, nem no de vocês, tá? É útil. Que menina não quer saber como é que se maquia pra ficar maquiada igual a Kylie? Ok. No teu caso, como você pode fazer um conteúdo que seja útil, tão útil pro seu cliente, que ele não resista e assista? Ai, Aline, mas poxa, eu vendo materiais eletrônicos. Caramba, seu cliente não quer saber como é que instala um chuveiro, como é que instala uma torneira? Gente, isso é conteúdo útil. Qual é o conteúdo útil que você pode dar pro seu cliente? E outra coisa, é único. Por que o vídeo dela foi tão bom? Porque era único. Ela tava mostrando de uma forma impessoal. Ela usou uma câmera simples, o vídeo não tinha produção, não teve edição, não tinha um monte de frescura, não tinha entrada, nem saída, nem um monte de coisa. Ela tá num vídeo simples. E com o simples, a gente entra no pessoal. E tudo que é pessoal, aproxima. E quando é pessoal e aproxima, adivinha, as pessoas assistem mais. Utilidade ser único, né? Na realidade, assim, além de ser único, cria esse tom de personalidade. Ela usou um orçamento de produção baseado no que ela teria de condições de fazer bastante baixo. E isso dá uma sensação de improviso, de ser pessoal, de ser não planejado. Vocês entendem que quando a gente faz um troço que é muito elaborado, muito lindo, e aí posso falar que eu já errei nisso. Quando eu comecei a fazer meu YouTube, eu contratei um cara pra editar os vídeos do YouTube, e daí ele fez vários takes da receita, e cara, quer saber, foi um fiasco, foi um puta fiasco, não foi bom, não tinha visualização, e hoje eu entendo por quê, tipo, cara, tava aparecendo um vídeo piorado da GNT. Quem quer assistir um vídeo piorado da GNT? Antes fosse eu com a câmera toda me lascando pra fazer, teria gerado mais engajamento, entende? Então, assim, essa estratégia da Kylie, ela se concentrou em fazer isso. Ela se concentrou em dar um conteúdo que seja único, que seja útil, que seja pessoal. Você vai ver que em todos os canais dela, ela tenta fazer isso de uma forma muito natural. Por exemplo, quando vai lançar um novo produto agora ela tá fazendo uma linha de skincare, tá? Ela pega o produto, ela abre no banheiro dela, ela bota a câmera, tipo, na frente do box. Tudo bem que o box, né, tipo, forrado de mármore, só alegria, pura riqueza. Então, mas não interessa, vamos concentrar ali. Ela poderia ter uma equipe? Poderia. Mas o que ela fez? Ela botou a câmera dela, lava o rosto, daí pinga na roupa, daí a filha dela entra, daí o celular não tá bem posicionado. Ela tá mostrando o produto, as pessoas estão querendo saber como é que usa aquilo. Como as pessoas podem saber como usa aquilo que você tem pra oferecer? Como? Como as pessoas vão saber se aquilo que você tem pra vender é útil? Ela foi muito esperta, ela sabe disso. E todos os lançamentos, independente de ela já ser uma bilionária, ela faz dessa mesma forma, porque ela preenche sempre esses 3 requisitos: ser único, ser pessoal e ser útil, ter utilidade pública para aquelas pessoas que estão ali no meio dela, tá? Ela colocou, por exemplo, vários tutoriais de como fazer sombra na sobrancelha, como fazer contorno do rosto. E assim, gente, não quer dizer que você tem que fechar seu negócio, aí fecha tudo, fica aí fazendo conteúdo durante 4 anos e depois você vende. Não, mas você precisa ter pessoas que estejam ouvindo você, não interessa a quantidade de pessoas, e que elas confiem no que você tem pra falar, tá? Os resultados que a Kylie teve falam por si só, veja só. Ela criou um conteúdo na base de fãs, e os fãs dela consomem aquele conteúdo numa velocidade insana.
Tanto é que eu vou usar até aqui o exemplo do comércio de verão, né? Comércio eletrônico de vestido de verão, de novo, pra ser simples, tá? Esses vestidos de verão vão permitir que você fique ótima, que você fique fluida, que você fique livre num clima quente. Mas você pode ter uma ótima aparência enquanto você se mantém relaxada e confortável, especialmente se o dia estiver ensolarado. E aqui estão os meus vestidos pretos favoritos para esconder, tipo, a marcação dos seios. Você não quer que fique transparente, por exemplo. Sei lá, entende? Tipo, cara, você faz isso daqui e de repente você começa... A pessoa fala, tá, legal, gostei, mas e daí? Agora, no segundo dia eu vou falar o quê? Fala, olha, como cuidar do seu vestido de verão preto para evitar desgaste, entende? Já é um conteúdo, a pessoa já pode gostar daquilo que você tá falando. Agora, gente, se você não sabe muito bem, existem várias ferramentas na internet que te ajudam a pesquisar quais são as formas mais fáceis de fazer isso. Existem algumas gringas, tá? Por exemplo, o HubSpot funciona, o BuzzSumo. Eles ajudam você a criar essa gerador de ideias, tá? Pra você fazer esses conteúdos. Eu não acho que isso é necessário. Eu acho que se você fizer um bom estudo de concorrentes, sei lá, escolhe 10 perfis, 5 perfis pra começar, que você entende que são seus concorrentes diretos, ou então fazem aquilo que você gostaria de fazer, ou falam com a pessoa que você gostaria de falar, e veja como eles estão falando. Se é útil, se é único e se é pessoal. Se não estiver sendo assim, você pode adaptar, inclusive, para ser assim. Por quê? Porque isso vai te dar muito mais resultado, tá? Se você for classificar o conteúdo que você está fazendo, você pode classificar em 3 categorias. Isso vale bastante para quem quiser colocar em site, né? SEO, enfim, esse tipo de busca. Você vai pesquisar por concorrência de palavra-chave, ou seja, na hora de você fazer seu vídeo, na hora de você colocar aqui, quais são as palavras-chave que você pode buscar que vão te ajudar a fazer o seu vídeo ou o seu story decolar, tá? Esse recurso das palavras-chave eu tô em teste. Provavelmente logo eu vou trazer pra vocês uma visão real disso, tá? Tipo, como que tá funcionando mesmo na prática. Eu vi que a Kylie faz isso, ela usa muito isso de palavra-chave, tá? Especialmente para os vídeos que ela publica para outras redes, mas eu acredito que pro Instagram ainda é questionável. Tô testando e assim que eu tiver vou falar para vocês. Potencial de tráfego, ou seja, você vai no YouTube para ver se é aquele nicho que você tá querendo falar, sobre aquilo que você tá querendo perguntar, tem bastante tráfego, as pessoas perguntam muito. Aline, que preguiça de fazer isso. Pois é, meu amigo. Ninguém disse que a estratégia da Kylie Jenner seria rápida para executar, mas ela é uma estratégia simples e é replicável. E por fim, 3, o valor comercial. Existe valor comercial nessa ideia que você está querendo vender? No caso do vestido de verão, será que tem lugares calor no mundo que comprariam vestido de verão? No caso do seu produto, será que tem pessoas potencialmente inclinadas a comprar sua ideia? É isso que ela levou em consideração primeiro, tá? E como que você define? São 3 critérios para você definir. Anotem, isso é importante, tá? O primeiro, nosso produto só pode ser mencionado rapidamente, né? Para reconhecimento de marca e não para discursos de vendas. Você vai ter que saber desse valor comercial, se ele tem valor comercial ou não. Então, esses 3 são as 3 formas de você validar se ele tem valor comercial ou não. O 2, nosso produto ajuda bastante, tá? Mas não é essencial para solucionar o problema. É isso mesmo, já que a rapadura é doce, mas não é mole, não. Vai ter que trabalhar, meu povo. Tá achando que eu venho aqui dizer que não tem que trabalhar? Tá enganado. Mas que tem potencial, tem, entendeu? A gente vai fazer esse bagulho acontecer aqui, que eu tô vendo que vocês estão aqui e vão assistir. Vamos lá. O que mais? 3. O nosso produto é uma solução insubstituível para o problema? Tipo, o que você tem na tua mão? Ele é insubstituível? Tipo, cara, vou dar um exemplo das mentorias. Pô, você tem alguém que segura na tua mão e fala, vamos, segura na mão de Deus e vai. Vai fazer diferença? Porra, toda a diferença. Por quê? Porque ele tá olhando pro seu problema específico. É por isso que as mentorias agora estão tão em altas. Porque ela te dá soluções quase que personalizadas pra sua dor, tá? Mas se a gente vai falando de produto, como que o seu produto pode ser ou tipo assim, se tornar insubstituível pro problema? O que o teu vendedor pode fazer para que ele seja insubstituível? Ou então, como que o teu produto pode ajudar bastante ou ser muito essencial para esse problema? Ou então, não, esse produto ele só é mencionado rapidamente, né? Tipo, vai ser para reconhecimento de marca, enfim. Ou então, gente, você pode chegar na conclusão de que não tem absolutamente nenhuma maneira de você mencionar esse seu produto. E aí, é a notícia que eu quero te dar, de que esse seu produto não é vendável. Para de ficar querendo inventar.
Vou falar um negócio pra vocês que vocês podem não gostar, mas que eu descobri muito bem aqui nessa pesquisa com as Kardashians. Adianta as Kardashians, que são as Kardashians, as milhões de seguidores do mundo, fazerem livro de ficção científica? Não. Por quê? Porque poucas pessoas estão interessadas em livros de ficção científica falados, assim, contados pelas Kardashians. Então não adianta você fazer um produto que não tem interesse. Portanto, se a sua ideia tem poucas no mercado, ou você nunca viu no mercado, fique atento. Chances são de que ou você tem que criar um mercado, que é um processo muito mais árduo, ou de que esse mercado não está validado. Poucas pessoas estão dispostas a pagar por ele. Nessa pesquisa eu também descobri o seguinte, gente. O pessoal tentou comprar... Sabe aquele negócio, não sei se vocês já viram, é tipo um negócio da galera que escala, tipo, que faz escalada, assim... É um negócio que você coloca a sacola. Ele foi feito pra você carregar a sacola. E isso foi uma puta pesquisa. Foi feito tipo uma pesquisa em Harvard. Daí os caras ganharam aquela pesquisa pra aquele negócio de sacola. E foi feito pro público de Nova York. Porque em Nova York você não usa muito carro. Porque não tem lugar pra estacionar o carro. Só que o que aconteceu? Eles fizeram, colocaram em todos os mercados, viabilizaram o mercado. E as pessoas não compraram. Eles falaram, gente, mas por que eles não compram se eles carregam sacola o dia inteiro? Eles não compraram porque eles não entenderam a utilidade naquilo. Entendeu? Então, assim, você criar um produto para um mercado que não tem interesse naquilo, ou então, se não tem ninguém falando sobre isso, chances são de que o mercado não tá validado. Ai, Aline, mas o meu mercado é sobre produtividade, tem 865 mil negros falando sobre produtividade. Ótimo! Significa que o seu mercado está validadíssimo. Tem muitas pessoas trabalhando com isso, você tem uma renca de concorrente para estudar, para avaliar, para você poder criar seu produto, tá bom? Bom, vamos lá. Quarta parte da estratégia de marketing de Kylie Jenner, nossa querida vendedora de maquiagem e itens para a pele. Qual foi? Espalhe esta choça por todos os lugares, como se fosse a melhor coisa, tipo assim, né, do mundo, a última Coca-Cola do deserto. O que ela fez? Ela começou a espalhar os lip kits dela em todos os lugares possíveis. Tinha no mercado, tinha no Target, tinha na esquina, tinha... Ela fez, inclusive, mais de 200 pop-ups. Pop-ups são lojinhas, tipo, temporárias. Você vai lá e abre a loja pra vender. Ai, Aline, achei incrível, mas como é que eu vou aqui na minha produção de máscaras artesanais com a carinha do Sonic vender essa máscara em todos os lugares possíveis? Eu não sou bilionária, eu não sou a Kylie Jenner. Calma lá! Existem 1 milhão de mercados, de marketplaces, onde você pode cadastrar o seu produto. Você pode pegar esse seu produto e colocar ele para vender na Amazon, você pode colocar para vender na Casas Bahia, você pode colocar no Mercado Livre, você pode colocar... Então, como que você vai fazer? Você vai espalhar o seu produto no máximo de lugares que você puder. Por quê? Porque assim mais pessoas estão expostas a encontrar seu produto. Foi o que ela fez. Claro que ela não fez só isso, tá, meu povo? Vocês sabem, a gente já falou aqui dos outros 3 tópicos que ela fez. Mas eu quero entrar um pouco nesse tópico 4, né? Como que ela fez para espalhar os lip kits para todo lugar? Chances são que se você chegou até aqui dessa aula, você já anotou tudo que você tem que fazer até a etapa 3, tá bom? Vamos lá, vou fazer um recap aqui para quem perdeu o começo da aula. Dê à luz a uma marca que você realmente se importa. Adianta você fazer um negócio só para ganhar dinheiro? Não! Por quê? Porque em algum determinado momento você vai se encher o sapicó de falar daquele assunto, antes até do dinheiro chegar, provavelmente. 2. Identifique quem mais se importa com a sua marca. Identificar com quem mais se importa para a sua marca é uma frase longa para falar identifique o seu avatar ou a sua persona. Quem que é seu avatar ou a sua persona? Aline, eu não sei o que é avatar. Avatar para mim é aquele cara azul do filme. Eu sei que você acha que é o cara azul do filme, mas não é. Avatar é seu amigo imaginário que compraria o seu produto, tá? O meu amigo imaginário se chama Cristina, nesse caso. O meu amigo imaginário real, que vive comigo no meu cérebro, é a Regina. Já falei sobre isso, não vou repetir, tá bom? Item 4. Espalhe a jossa do produto em todos os lugares possíveis, como se fosse a melhor coisa do planeta. A última Coca-Cola do deserto. Todos vocês que vão assistir essa aula vendem a última Coca-Cola do deserto. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos lá, vamos ver o que a Kylie fez pra ver se a gente consegue fazer também. Alguns sites você consegue até colocar... Bom, pra começar, se você puder, começa pelo básico, tá? Faz Instagram, faz Facebook, faz Pinterest, faz tudo que você puder do seu produto. Por quê? Porque o produto tem que estar fácil de achar. E quanto mais lugares você colocar, com mais descrição, mais chances são que você vai achar. Dona Kylie fez isso sabiamente, conseguiu colocar em muitos lugares, tá? Mas é o seguinte, você prefere ouvir alguém descrever uma música pra você ou ouvir a música mesmo? Me conta.
Eu acredito que vocês preferem escutar a música, né? E mesmo assim, as pessoas ainda clicam pra assistir o seu vídeo depois de ler a música pra você. Então, o que acontece? A Kylie sacou isso. Às vezes, você pode falar sobre o seu produto. Assim, ó. A Kylie fazia isso, sem brincadeira. Olha, esse aqui é o meu batom vermelho. Esse meu batom vermelho vem com um lápis vermelho. Esse lápis vermelho você vai usar no contorno da boca, porque é super legal, lá, 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 lá. E logo após vem um videozinho de como você pode usar pra ficar com as bocas com lábio maior. A mesma coisa você pode fazer com o seu produto. Olha, essa daqui é uma caneta... Eu esqueci a marca da caneta, tá aqui, transparente, Schneider, sei lá como é que é o nome da caneta, louca de boa, de passagem. Essa é uma caneta, lá, e ela funciona muito bem, desliza muito bem, ela é gel, entende? Depois você coloca um videozinho de você desenhando com a caneta. Então, adapte isso pro seu produto, você tem que colocar ele em vários lugares, mas sim, espalhando, falando sobre o seu produto, tá? É bem importante você colocar em vários lugares de uma forma interessante, de uma forma que seja legal para as pessoas verem. Por quê? Porque a tua tribo, a galera da Cristina, tá? Que é a galera da Cristina que comprou vestido de verão, que eu dei aqui no começo dessa aula. A galera da Cristina vai falar, nossa, que legal esse vestido preto que dá pra usar no calor, que não aparecem as tetas. Entende? Então é isso. Agora, o que é que faz, pra vocês entenderem esse conceito do 4, que é espalhar isso pra todos os lados, o que é que faz, gente, um primeiro encontro ser maravilhoso? Quero saber se vocês sabem. Chutem aqui, vamos ver. Tem uma galera aqui na live, vou esperar um pouco. O que é que faz o primeiro encontro ser tão maravilhoso? Vocês sabem? Sabem por que então o primeiro encontro é maravilhoso? Acho que vocês não vão saber. Então eu vou resumir, porque tá com delay aqui, ninguém tá respondendo, tô ficando frustrado. Então vamos lá. Você acumula coisas boas. Presta atenção, olha a minha lógica. Pra começar, você manda uma mensaginha pro crush, né? Daí você fala assim, oi, tudo bem? Onde a gente vai se encontrar? Que é uma coisa boa, né? Você já vai. Daí você vai lá e veste o quê? A sua melhor roupa. Daí você faz o quê? Você usa seu melhor perfume. Aí o que você faz? Você arruma a sobrancelha, depila a perna, você faz um acúmulo de coisas boas, presta atenção. Daí você coloca uma música maravilhosa, sua música mais massa. Daí o que você faz? Você chega um pouco antes no lugar. Daí o que você faz? Você pede um chazinho, dá um golinho, nem queria tomar chá, nada, só pra fazer uma cena. Mas daí você manda o copo embora, porque senão o cara vai saber que você chegou antes, entendeu? Daí vai ficar ruim pra você. O que acontece? Depois que a pessoa entra, já tem um acúmulo, milhares de coisas boas aconteceram já. Você pegou o teu melhor, você se deixou linda, você pôs uma roupa linda, você ficou perfeito, você se depilou, você fez o caramba, tá, gente? Rafael, você fique quieto aí, ó. O meu marido tá assistindo aqui dando pitaco no negócio. Você leva pro que você acha que é melhor, né? No seu caso foi levar pra comer barreado, né, meu amor? Vamos lá, que mais? Esse acúmulo de coisas boas, tá? Daí você começa a conversar, daí você conversa, tipo, como se fosse um velho amigo. Você trata de coisas que você gosta muito. Você, tipo, tá tão animado pra aquilo que vai acumulando, sabe? É um acúmulo de coisas boas. O tempo passa, ninguém nem percebe, as pessoas chegam. Às vezes tem aquele momentinho de silêncio levemente constrangedor, né? Você vai, beleza, você pega as suas coisas, tá caminhando junto, beleza. Vocês sugerem que vocês se encontrem novamente, né? Ou então vocês vão pro bem bom, que é a melhor parte, enfim, sei lá, depende, tira as crianças da sala, por favor. Então é isso, você tá feliz no final. E foi um acúmulo de coisas boas, tá? E no final desse encontro, o que acontece, meu povo? Não tem como você não querer mais. Você vai querer mais. Porque o troço é bom demais. Foi uma combinação de coisas boas que fez com que você quisesse mais daquilo. Entende? A mesma coisa é dentro do processo de criação de conteúdo. Não foi Ora, por favor, aqui o pessoal a gente se conheceu lá, mas aqui essa parte da história, ela não tá escrita, assim, sabe, oficial. Então vocês fiquem bem quietos aí, falando da nossa história, tá? Fiquem bem quietos aí. A gente se conheceu na China, assim, tá? Mas nessa parte da história a gente só se conheceu, a gente conversava, não tinha nada, assim, né? Depois, foi muito depois. Então vamos lá, gente. É assim que acontece um bom primeiro encontro. Primeiro você faz um acúmulo de coisas boas, tá? E é aí que a maioria das empresas falha. Elas criam um produto incrível, tá? Elas criam um site incrível, elas criam um conteúdo legal, eles obtêm um monte de venda para aquilo, só que eles não romantizam o produto. O troço, sabe, não cria essas campanhas massa de sucesso, a galera não quer, não divide.
tá? Esse é um grande touch, ou seja, quando a Kylie soltou a primeira linha de produto, ela começou a fazer antecedência, falar sobre aquilo 3 meses antes, gente. 3 meses antes. Olha só, primeiro ela foi colocando migalha por migalha. Você entende que às vezes um produto que você quer vender em dezembro agora, a sua ideia tá aí, na tua cabeça. Você vai começar agora a colocar migalha, todo dia uma migalha, uma migalha, uma migalha, uma migalha. Em dezembro, a hora que você fala disso, todo mundo quer. Vocês entendem? É isso. Por quê? Ela fazia isso, ela aproximava o público da pergunta. A pergunta que todo mundo quer saber é como é que eu faço pra ter a boca igual a da Kylie? Aqueles super lábios, assim, né? E a tal da história que o batom ia deixar daquele jeito. Então, esse conteúdo que ela produziu até agora, e até o que você produziu até agora nas suas redes sociais, você tá fazendo o acúmulo de coisas boas. Pensa no primeiro encontro, tá? Mas vai chegar um momento em que você vai ter que vender. E esse momento da venda, no caso da Kylie, aconteceu um troço que a gente tem que se ligar e fazer isso na gente, que é o seguinte: ela abriu, em 15 minutos, ela vendeu 150 mil kits de batom, gente. 150 mil kits de batom. Em 15, foi 1 minuto, não, 1 minuto aqui, ó, até anotei aqui, foi 1 minuto 150 mil, 1 minuto de venda, 150 mil kits de batom. Porque ela fez um acúmulo de coisas boas, sabe? Ela começou a falar toda hora. E a estrutura que ela usou é a estrutura que eu quero que vocês comecem a pensar quando vocês vão colocar uma coisa pra ser vendida. Quando vocês vão ter um produto que vocês querem dar ênfase na venda. Primeiro, ela criou um problema. O problema dela era que a beiça dela era fina, ela queria que ficasse bocuda. Então, qual é o problema que você tá criando? Ou então que você tá relatando pro seu potencial cliente? 2. O conteúdo é baseado na solução. O conteúdo que você vai falar é uma potencial. Isso aí, esgotou em 15 minutos os produtos. Aqui eu anotei 1 minuto, tá? Mas enfim, sei lá. Porque eu vi no BuzzFeed. Não sei, não tenho certeza se essas fontes que eu peguei aqui para essa construção dessa aula são fontes da internet. Às vezes elas podem sim não ser tão confiáveis, mas muitos estavam dizendo a mesma coisa, tá? Mas vamos lá, a estrutura. Primeiro você cria um problema. Qual é o problema que o seu cliente tem? Que vai fazer ele buscar o seu produto? Meu problema é que eu vou pra praia e não tenho biquíni. Então você vai começar a produzir conteúdo pensando na solução desse problema. Olha só esse biquíni tapa a barriga, esse aqui melhora o colote, esse aqui ergue as tetas, esse aqui aumenta a bunda. Sei lá, gente, começa a pensar no negócio. 3, a solução que você vai dar, primeiro você começa um conteúdo baseado na solução, tá? O 3 a solução é focada no produto. A solução é, assim, se você comprar isso daqui, você vai ter a solução que você precisa. Você comprar o lip kit da Kylie, você vai ficar com a cabeça igual a da Kylie, entendeu? Essa é a história dela. E 4, criar urgência real com base em escassez real. Nada de estratégia de marketing digital. Tem que ser urgência real. Vai acontecer agora. Vou abrir 10 vagas. Vai entrar 10 vagas e acabou. Por quê? Porque só tem uma Aline aqui. Não tem 20 Alines. Não consigo. Diferente do que algumas pessoas que estão nessa live pensam. Não são 20 pessoas. Eu só sou uma pessoa. Não dá pra ter 200 pessoas ao mesmo tempo. Entende isso? Então a escassez ela tem que ser real e a urgência tem que ser real. Como o seu cliente vai entender que você tem urgência real e escassez real? Sem esses 2 elementos, gente, por mais que você tenha um problema, por mais que você tenha mostrado a solução, por mais que você tenha mostrado que a solução é o seu produto, se não tiver urgência nem escassez, eles não compram, não adianta, tá? O problema em si é algo que a Kylie toca milhares de vezes. Ela fala sobre isso na história da marca, fala nas mídias sociais, fala nas entrevistas. Eu me sentia com a boca fina, lá. Kylie Jenner é ótima, né? Você vai saber depois. Você bota lá no Instagram Kylie Jenner, tá? O problema que ela tá enfrentando, o problema que ela fala é a insegurança em relação à sua aparência, tá? O conteúdo baseado em solução. Vamos lá. Nos meses que antecederam os lançamentos, ela começou a explodir o Instagram com vlog, com tutorial de como você faz para fazer... Tipo, para desenhar a boca maior, como fazer, lá. E teve uma grande captura, só que ela nunca mencionou os lábios dela, tá? Nesse ponto, ela ficava falando sobre
sobre o produto, ficava falando sobre o produto, mas não falava dos lábios dela. E depois, numa entrevista pra People, a Kylie falou o seguinte, ó. Ela colocou uma foto dela de biquíni e ela fala pros fãs sobre estilo de cabelo, estilo de roupa, sobrancelha, base. Só que ela só daria algumas dicas de rápido. Tipo, naquela entrevista ela falou mais ou menos sobre lábio, assim, nem falou muito, tá? E ela deixou os fãs com ferramenta pra falar de tudo, menos o que todo mundo mais queria saber, que era a boca dela. Ou seja, você vai falar sobre tudo, menos ainda sobre o seu produto. Quando ela fez essa entrevista e quando ela foi falar oficialmente sobre o produto dela, o que ela fez? Ela fez um vídeo enorme sobre os kits de lábios. Conforme o lançamento ia se aproximando, ela começou a falar sobre aquilo. Gente, isso daí é tipo 2 semanas, assim, sabe? 2 semanas falando sobre aquilo. Como aquilo era bom, como aquilo deu certo, as cores. Daí ela já tinha distribuído pra uma galera, a galera foi lá e comprou. Saíram até notícias que eles duvidaram da procedência, tipo, que estavam falsificando os produtos dela. Eles não sabiam se estavam falsificando ou se ela distribuiu lá no rolê baratinho pra espalhar mesmo, entendeu? Ela queria mesmo que a galera soubesse do produto dela. E o que aconteceu? Ela lançou os kits e eles começaram a vender, no eBay por centenas de dólares. Tipo, tinha tão pouco, a escassez era tão real que a galera comprava pra revender pelo triplo do preço, tá? Aqui no Brasil chegou a ser R$280, calcule, o troço era $20. $29 lá nos Estados Unidos. Tipo, cara, uma puta margem em relação. Na época o dólar não era esse dólar de hoje, tá? Que é 60 vezes 1 aqui, não era. E existe bastante debate na internet pra saber se isso foi uma estratégia dela. Não consegui descobrir. Aline, respira, vou respirar, calma. Tem gente que vem aqui e fala, meu Deus, ela falou 2 horas e não respirou. Vou respirar, vai lá. Quando a Kylie Jenner começou a falar sobre isso daí, né? Ela começou a falar sobre os produtos todos os dias. E quando você apresenta esse problema e oferece uma solução exclusiva, as pessoas só conseguem comprar de você, dependendo do teu negócio, né, da maneira como você faz o seu negócio, isso vai variar bastante. Mas você vai precisar, tipo, pensar nisso, redigir uma campanha inteligente. E, gente, muitas vezes, o que você precisa é de um concorrente. Ó, chegou... Respira e toma água, pô. Eu tô ficando rouca já no final do... Ó, põe aqui. O que aconteceu? Ó, chegou meu backup aqui, tá, gente? Eu já tô falando, eu não sei nem... Eu comecei a falar na mentoria às 3 da tarde. Daí às 6 acabou a mentoria e 6h30 eu entrei aqui na nossa aula ao vivo, tá? Vamos lá. No final, você ofereceu a oferta exclusiva, tá? Daí, o que acontece? Independente do teu negócio, você vai precisar redigir uma campanha que seja inteligente, pensando nesses pontos. Ai, Aline, eu perdi os pontos iniciais. Vamos lá, vou falar pra vocês. Tópico 1. Marca com a qual você realmente se importa. 2. Identifique quem é a sua tribo, quem realmente se importa com o que você tá falando. Gente, quem é a tribo? Quem são as pessoas que compram o seu produto, tá? Onde elas estão, o que elas fazem, como vivem. National Geographic do seu comprador. 3, dê brindes para os seus potenciais clientes. Dê brinde, tá? Brinde relacionado ao seu produto. 4, espalhe o seu produto no máximo de lugares que você puder, de preferência com conteúdo bom, que tire, que a gente fale sobre aquelas situações que eu falei. O problema, possíveis soluções do problema, solucione o problema com o meu produto, tá? É isso, mandar uma garrafa de Jacqueline Borges aqui pra eu fazer propaganda, vai ser boa. Eu uso bastante o copo, tá? Ó, gente, falta 1 minuto pra acabar a live do Instagram. Eu vou sair e vou entrar novamente, porque senão vai cair essa live. Eu não quero que caia, pera só um pouquinho, tá? Já venho. Só um pouquinho, deixa eu pausar aqui. Vamos lá, voltando aqui na aula. Pra finalizar a aula sobre a estratégia de marketing da Kylie Jenner, o que ela fez que foi tão bom, tá? Vou fazer aqui um recap rapidinho pra quem perdeu o comecinho. Primeira parte, dê à luz a marca com a qual você realmente se importa. 2, identifique quem mais se importaria com a sua marca, ou com seu produto, ou com seu serviço, que é identificar quem é o seu potencial cliente. Faz lá seu amigo imaginário que pode comprar de você. 3, dê brinde para os seus clientes para que eles possam usar esses produtos. 4, espalhe os seus produtos e especialmente o seu conteúdo no máximo de lugares que você puder.
Ou seja, quanto mais marketplaces, quanto mais lugares você conseguir colocar o seu produto, especialmente falarem sobre o seu produto, é muito importante, tá? 5, flerte com a sua audiência, tá? Você quer que a sua audiência, que esses seus potenciais clientes gostem, você vai gerar conteúdo pra eles, que tira esse problema deles, que dá a solução pra eles daquilo, tá? Depois, gente, a gente chegou aqui, ó, embala tudo, joga na van e sai vender. Foi o que a Kylie Jenner fez. O que ela fez, tá? Ela pegou, cara, quando ela anunciou o lançamento dela, ela adotou uma abordagem omnichannel, tá? Pra quem não sabe o que é omnichannel, ela começou a usar um monte de canais pra falar do produto dela, né? Eu falei pra vocês, abriu o pop-up, colocou em site, colocou em tudo quanto é lugar que vocês podem imaginar. Não interessa pra onde você olhava, você enxergava o troço da Kylie Jenner, é isso, sabe? Como você pode fazer com que o seu produto esteja presente em diferentes lugares? Você precisa adotar esse tipo de abordagem, uma abordagem onde você aproveita todos os canais possíveis, usando uma linguagem bem persuasiva. Lembra, gente, na hora de você chamar os clientes, que é o que a gente faz, por exemplo, numa live, no conteúdo diário, você é sempre muito calmo, muito tranquilo, tem que ser bem explicado, o processo tem que ser devagar. Agora, na hora da venda, na hora que você vai fazer a venda, sua linguagem tem que ser persuasiva, você tem que ser forte, você tem que ser rápido, tem que ter urgência e tem que ter escassez. A maioria dos motivos pelos quais a gente não vende é porque não tem urgência nem escassez real. Por que cargas a gente foi lá no mercado e comprou litros de álcool? Porque a gente ficou com medo de acabar. Escassez, gente. Escassez real. E você entende que alguns mercados começaram a tirar produtos da prateleira e deixar pouco só pra gerar escassez pra gente comprar mais. Porque se tem pouco, muita gente comprou. E se muita gente comprou, é bom. Entendam isso, escassez. Você tem que ter escassez. Como que você vai criar escassez no teu potencial produto, tá? Agora, se você chegou até aqui, no final dessa aula enorme de 1 hora, e escutou toda a estratégia que a gente viu que a Kylie tá fazendo, eu tenho pra te dizer o seguinte: você fez tudo isso, você começou a fazer tudo isso, naturalmente você vai ter mais resultados, gente. Muito do que a Kylie faz, muitos outros players, né, muitas outras pessoas já estão fazendo no marketing digital. Só que lembra, algumas coisas, a gente fala de gatilho mental, de persuasão, elas só funcionam a longo prazo quando você tá concentrado em oferecer a verdade pro teu cliente, tá? E isso foi o principal diferencial da Kylie. E é o que eu gostaria que vocês começassem a trabalhar com escassez real. Como você pode trabalhar com escassez real? Você pode fazer uma linha de produção menor, você pode fazer uma pré-venda, onde você vai saber se as pessoas vão querer comprar. Comece a trabalhar mais urgência e mais escassez. Urgência é quando você faz a pessoa querer comprar agora, tem hora pra comprar. Se você comprar agora esse grampeador, eu te vendo por R$2. Quanto custa um grampeador normal? R$10? Nossa, eu vou comprar agora. Entende? Se você não comprar, tchau, já era, caput, não tem conversa. Você não pode abrir exceção. Vendedor que abre exceção perde a moral com o cliente, se torna um vendedor furada e você para de vender. A Kylie Jenner entendeu isso rápido, ou seja, ela fazia escassez, acabou, quem tem, quem não tem já era. O povo se matava pra conseguir as cores dos lip kits dela, tá? Dentro dessas ferramentas que eu falei pra vocês, tem uma ferramenta que se chama Answer the Public. Quer ver? Rafa, você tá assistindo aí. Isso, faça mini coleção. Não pode, ninguém gosta, tá? Cliente odeia ser entubado. Todo mundo adora comprar, ninguém adora que gente fica entubando. Answer the Public é uma ferramenta super boa, ela tá em inglês, pra quem quer começar a pesquisar, tá, gente? Um pouco sobre melhorar conteúdo, produção de conteúdo. Eu tô devendo pra vocês uma aula ainda sobre produção de conteúdo que vai ser super easy. Tipo, eu quero fazer de uma forma... Essa live de hoje foi uma aula que ela é um pouco mais profunda, talvez tenham termos que vocês ainda não tenham, tipo, plena consciência de como é que é, mas calma, que a gente ainda vai fazer live nos próximos dias aí de produção de conteúdo, como é que eu crio ideia para produzir mais conteúdo, e também vou fazer aula sobre persona, como que você define quem é o seu amigo imaginário lá, o seu cliente imaginário. Bom, vamos lá. Pra quem não conhecia a Kylie Jenner, eu acho que depois dessa aula vocês vão começar a prestar atenção. Eu sempre falo isso e eu não me canso de falar, gente. A forma mais rápida e barata de você aprender o que fazer no mercado é você modelar grandes empresas ou grandes players. Exemplo. Poxa, o que o
sei lá, Érico Rocha tá fazendo de postagem, ele tá focando as postagens dele só em vídeo. Poxa, mas o Érico Rocha é o Érico Rocha. Será que ele não tem uma equipe pra fazer isso? Provavelmente ele tem. Tá, então vamos falar de uma loja. O que é a Vivara, que vende joias? Gente, pense, a Vivara, as lojas deles são exclusivamente no shopping. O que eles estão fazendo pra vender se não no shopping? Se você é uma pessoa que tá preocupada em venda, precisa melhorar a sua venda, como as pessoas que vendem o que você vende estão vendendo? Comece a olhar para o seu concorrente como um ponto para a tua estratégia. A Kylie foi muito esperta. O que ela fez? Ela modelou empresas anteriores de sucesso. Ela foi ver quais as marcas estavam fazendo sucesso na Sephora e ela modelou a empresa dela dentro da empresa da Bobbi Brown. A Bobbi Brown é uma marca de make super famosa. Foi a primeira marca que ela falou, isso vai ser bom. E depois que a Kylie fez, gente, a Rihanna fez a Fenty Beauty, que é uma marca voltada para peles mais morenas e negras. E ela ficou babada, tá, gente? Então, a propaganda é assim, você que é do signo de câncer, é terrível. Se você colocar dados, aí cagou-se, né? Daí o povo começa a adivinhar o que tem na tua cabeça. Mas é importante vocês olharem para quem são seus potenciais concorrentes. E assim, dá pra você ver quem é a pessoa que você gostaria de ser. Por exemplo, vamos supor que você quer sim ter um produto de maquiagem teu. Como que a Kylie Jenner tá trabalhando? Você vai ver o que ela tá fazendo. Por que eu fui olhar? Porque me chama a atenção uma garota de 22 anos ter uma empresa tão sólida. É claro que existem outras pessoas por trás do trabalho dela, mas alguma coisa da cabeça dela, que as irmãs dela não tinham, porque elas tinham o mesmo background, a mesma agência, né? Tipo, a manager dela, que é a agente delas é a mãe delas, né? Então, com certeza, não, ela tinha alguma ideia que ela fez e que aplicou e que deu certo. Então, assim, isso me chama atenção. Eu gosto de olhar para pessoas que estão pensando diferente, assim, me chama... Ó, até o cachorro já tá querendo atenção. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Foi uma aula super densa, super intensa. Tô devendo pra vocês a aula de produção de conteúdo, como é que faz pra começar a produzir conteúdo. Tô devendo uma aula pra vocês de como eu crio uma ideia, da onde eu vou tirar dinheiro com esse negócio de papo de internet, enfim, qual ideia minha pode ser rentável. Eu vou ajudar vocês com isso também, tá bom? Um grande beijo, um excelente domingo pra vocês. A gente se vê por aqui. Beijão!